Olá, sejam muito bem-vindos à segunda edição do PodMax, o podcast da Igreja Assembleia de Deus, a Demax Teixeira, que fica ali na Max Teixeira, próximo ao Viaduto do Manoa. Nós estamos ali abertos para receber você e sua família. E hoje, no programa de hoje, nós estamos recebendo o pastor Afrânio Leonel, juntamente com o pastor Renato Faria, eles que são dois pastores que compõem ali o quadro de pastores da nossa igreja. Seja muito bem-vindo, pastor Afrânio. Muito obrigado pela oportunidade e também parabéns pela iniciativa. Que Deus abençoe esse projeto, que daqui saia diversas discussões interessantes e muitos projetos novos e também a divulgação de diversos outros negócios que nós temos até dentro de uma igreja que a gente nem conhece. E isso é uma grande oportunidade, tanto de pregar o evangelho quanto de abrir novas oportunidades. Amém. Então, pastor Renato Faria, seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito boa noite, Marcelo. Obrigado aí pela oportunidade, pelo convite também, né? E é mais um passo largo que nós estamos dando aí na comunicação da Demax Teixeira, né? Além das outras mídias que nós já operamos, parabéns aí pela iniciativa e com toda certeza isso vai agregar muito ao nosso reino, né? É maravilhoso. Amém, amém. Lembrando que esse é um programa de oferecimento da SLV Engenharia, Joy Festas e Eventos, Mota Negócios Imobiliários e Harmonizar Odontologia e Estética Orofacial. A Harmonizar Odontologia é uma das primeiras clínicas credenciadas em Manaus a utilizar os alinhadores invisíveis da Soul Smile, um aparelho estético, prático, confortável e acessível. Com esses alinhadores, em até 8 meses você pode ter o seu sorriso corrigido. Esses e outros tratamentos você encontra aqui na Harmonizar Odontologia. Agende agora a sua consulta. Você também que tem algum projeto, algum negócio que queira investir no reino de Deus e queira semear a boa semente, certamente você vai voltar com alegria, trazendo feixes dessa grande colheita. Você tem aí o telefone na tela agora, entre em contato conosco, que a gente vai, com certeza, inseri-lo nessa grande obra que Deus tem levantado. Vamos começar a nossa conversa? Tranquilo. Eu quero começar a nossa conversa com o pastor Afrânio, perguntando assim, como é que foi a sua chegada na Demax Teixeira, né? E o que pesou na sua decisão de, juntamente com a sua família, iniciar e congregar conosco ali naquele local? Bom, na verdade nós nascemos, eu e minha família toda, nós nascemos na EADAM, há muitos anos atrás, desde quando eu tinha 13 anos mais ou menos. E nós ficamos há muito tempo lá, até o dia que nós mudamos de ministério. Nós fomos por uma outra Assembleia de Deus, irmã da nossa EADAM, e por lá eu fiquei por 13 anos, juntamente com a minha família. Uhum. Mas chegou lá, eu me tornei pastor e, enfim, eu acho que tanto semeei quanto fui semeado naquela obra lá. Mas chegou o dia em que Deus realmente tocou no nosso coração de que havia chegado o tempo e que nós, de alguma forma, deveríamos voltar para EADAM. Isso foi um pensamento muito comum, meu e da minha esposa. E nós oramos e visitamos algumas igrejas, até o dia que a gente estava atrás de uma escola bíblica dominical, isso na época da pandemia. E não tinha igrejas com escola bíblica dominical. Uhum. Até que a Max Teixeira estava com uma EBD funcionando. Eu me converti na EBD, eu aceitei Jesus numa escola bíblica dominical. E a gente procurou, foi em várias igrejas, e tudo portas fechadas. Mas lá na Demax a EBD estava funcionando. E nós entramos lá e participamos de várias EBDs, ficamos indo lá secretamente lá na EBD, até o dia assim que o Senhor confirmou em nosso coração de que nós tínhamos que ficar lá para ajudar a construir alguma coisa. Naquele momento não sabíamos exatamente o que construir, né? E depois foi quando o pastor anunciou, nós estamos construindo o templo aqui atrás da igreja e tal. Aí a gente já encaixou as coisas que o Senhor havia colocado no nosso coração e nós decidimos de ficar por lá. Tudo fez sentido, né? Tudo fez sentido. O Senhor, ele chama e vai confirmando, né? Sim, não foi fácil a mudança, né? Nunca é fácil, nunca na é verdade. fácil, sim.
No ministério que eu estava, isso não foi muito tranquilo, né? Mas foi uma decisão tomada em família e na direção de Deus, e tem dado certo até agora. Então, assim, acho que foi uma decisão correta. Estamos debaixo da vontade de Deus e, enfim, estamos lá para somar e estamos lá para trabalhar para o Senhor. Maravilha. Fala em família, sua família é uma das mais engajadas na obra de Deus lá na nossa igreja. O senhor, além de pastor, juntamente com a pastora Azul, é professor da Escola Bíblica Dominical também, toca aí uma grande e importante área, que é a área de ensino na nossa igreja. A Amanda e o Belk, o seu genro, a Amanda, sua filha, lideram justamente conosco a parte de mídias da igreja. A Fernandinha, líder de teatro, assumiu agora a plataforma jovem. Como é que é ser um grande incentivador dos ministérios da sua família e ver a sua família toda engajada na obra? Bom, não sei se é a mais engajada, mas realmente nós sempre trabalhamos juntos, nós sempre servimos ao Senhor juntos. Em todas as igrejas que nós passamos, sempre nós estávamos trabalhando, todas elas. E agora, com a chegada do Belk, né, que minha filha casou recentemente, e ele também está conosco agora. Então é uma honra, assim, ter a sua família com você trabalhando. Eu acho que isso tem que ser realmente um pensamento também para todos os pais. Não só por ser pastor, por ser líder de alguma coisa, mas eu e minha casa, nós servimos ao Senhor. E servimos ao Senhor trabalhando, servimos ao Senhor servindo os outros irmãos, servindo a igreja local, a obra em que eu estou, olhando para o reino sempre. E elas têm liberdade sempre para o que você quer fazer, o que Deus colocou no seu coração para fazer. Eu confesso que a gente não planejou para a Fernanda, por exemplo, estar no Plataforma Jovem e nem no teatro. Isso foi o Senhor que colocou ela lá, é a experiência dela pessoal com Deus. Nas mídias, a Amanda, estou falando no caso de filha, né? Também não planejamos, nós sempre estivemos envolvidos no louvor ou na escola bíblica dominical. E eu vou vendo, assim, por exemplo, minhas filhas e minha esposa indo para um caminho que não foi eu que direcionei, foi o Senhor que foi colocando ela lá, em cada um daqueles lugares. Lá na Max Teixeira isso é muito tranquilo, né? Então, assim, tem muita oportunidade. O pastor Misael deixa todo mundo muito tranquilo para trabalhar. Ele chama e confia e nos deixa trabalhar. Assim como o pastor Nelson, na Escola Bíblica Dominical, no qual nós estamos sob o seu comando. É sensacional e é maravilhoso estar servindo a Deus lá. Amém. Já que o senhor tocou em Escola Bíblica Dominical, eu queria lhe perguntar qual é a importância de uma Escola Bíblica Dominical para a saúde espiritual da igreja e especificamente também para a saúde espiritual dos homens, uma vez que o senhor é professor da escola da classe de homens, né? Como é que é essa importância da escola? Crente raiz, isso é uma convicção minha, testada durante toda a vida. Crente raiz, ele está na Escola Bíblica Dominical. Não tem como nós nos enraizarmos, não tem como nós formarmos nossa base cristã, nossas convicções, nosso pensamento, a nossa filosofia bíblica apenas num culto de domingo, com 30 minutos de pregação. Ou a gente entra no YouTube, vê uns outros vídeos, inclusive alguns dizendo que você é o ponto fraco de Deus, e sem estar numa escola bíblica dominical para entender que isso não é verdade, mas o que é correto, o que é certo. Numa escola bíblica dominical, por exemplo, na nossa, lá na classe de homens, e da de mulheres também, o negócio é ferrenho lá, as discussões, mas surgem discussões, surgem debates, surgem pontos de vista diferentes, e ali a oportunidade de entender o que é correto, o que é errado, de aprumar tudo segundo a palavra, com a Bíblia, de acordo né? com a palavra, inclusive questionar os professores que lutem para preparar uma aula direita e arrumar os seus argumentos e apresentar, porque na classe de homens, por exemplo, tem pregadores, tem pastores lá, então a gente tem que preparar a aula para estar lá com aqueles homens lá, e as mulheres também. Então, assim, é onde nós firmamos nossas bases. É o lugar mais saudável, juntamente com o culto de doutrina, onde nós pegamos um tema, qualquer que seja. Por exemplo, agora, na nossa EADAN,
O propósito é vamos estudar todos os livros da Bíblia, todos. Eu nunca vi isso em mais de 20 anos de crente. Nós estudarmos um livro inteiramente, nós vamos nos dedicar a esse livro. Agora nós estamos estudando o livro de Jó. Então, nós estamos pegando o problema de Jó, a problemática de Jó, por que o justo sofre, por que vem o mal sobre o justo. Isso são questionamentos antigos, desde que a humanidade se entende. Mas na escola dominical a gente coloca o que a gente concorda, o que a gente não concorda, o que os amigos de Jó vieram falar, e eles estavam certos ou eles estavam errados. Em algum momento nós tivemos que advogar pelos amigos de Jó, porque todo mundo bate neles, mas isso é uma oportunidade que nós temos na escola bíblica dominical, naquele debate, naquela 1 hora e 15 minutos de aula, e conversando sobre isso. Então eu não consigo ver uma outra oportunidade de formar a base de um cristão que não seja a escola bíblica dominical. Durante os cultos você não tem a oportunidade de levantar a mão. Opa, peraí, pastor, mas... Eu tenho uma dúvida, eu não concordo. Mas é assim ou não é assim? O ambiente da escola bíblica é para isso, né? É para tirar dúvidas. Né? Sim. É verdade. Pastor Renato, nós estamos aí com quase mais de 10 anos de programa plataforma na Rádio Boas Novas. Tem sido realmente uma ferramenta poderosíssima de evangelismo, de propagação do reino de Deus. Queria que o senhor falasse um pouco a respeito desse programa que tem alcançado aí todo o Amazonas, né? Marcelo, uma das coisas que me traz um prazer e satisfação é poder servir a obra do Senhor dessa forma, nos comunicando, né? É maravilhoso, você também é da área, é importante falar, e que nós possamos aí ter esse alcance real aí que na verdade nós temos, né? Nós temos aí uma abrangência, um alcance aí absurdamente grande, e não consigo mensurar ainda o quanto a gente pode entrar em casas, entrar em carros de aplicativos, entrar em pessoas que estão em ônibus, no próprio trabalho, né? E o nosso público é muito diversificado, né? Então ele está em vários lugares ao mesmo tempo, naquele mesmo horário de 10 às 11 da manhã, todos os domingos, né? E é prazeroso fazer, né? A gente tem oportunidade aí de nos comunicar com pessoas que a gente não consegue enxergar, mas consegue ouvir, consegue atender pedidos de oração, pedidos de música, felicitações especiais aí para aqueles entes queridos, irmãos da igreja. E eu até brinco bastante, até com o teu vizinho, né? Então é importante a gente reforçar sempre essa informação, que as oportunidades são dadas na Demax Teixeira, né? Perfeito. Então, como o pastor Afrânio há pouco falou, eu sou muito grato ao nosso querido pastor Misael Melo, que nos abre a oportunidade de trabalharmos nessa área, né? E certamente confiar a responsabilidade de poder ali estar falando para centenas de pessoas, talvez até milhares, né? Porque o alcance é demais. Além da parte das ondas do rádio, a gente também tem internet, né? Eu chego a receber comunicações de outros estados. Um dia desse eu estava falando com Caracaraí, em Boa Vista, em Santarém, no Pará. Então é gratificante demais a gente ter voz a esse povo que precisa ouvir da palavra de Deus, precisa louvar ao Senhor através dos cânticos, né? Então é imensamente positiva essa atitude e essa abertura que nós tivemos e essa oportunidade que nós temos na comunicação como um todo da igreja, né? Não só na parte da rádio. Então a gente vem expandindo a cada dia. Está aí um bom exemplo aí, o Podmax, a Demax Teixeira, que é alguma coisa que está chegando aí para ficar e certamente vai contribuir também com a nossa obra evangelística fora das quatro paredes. Perfeito. Então certamente a gente vai a cada dia mais estar expondo a nossa querida Demax Teixeira, a própria Assembleia de Deus, e levando sempre a palavra de Deus e dando oportunidade a pessoas se engajarem como cristãos verdadeiros, né? É importante a gente ressaltar que isso tudo é muito, muito gratificante e satisfatório. A gente conversava antes de entrar no ar que Deus ele é especialista em chamar os seus para dentro de casa e ali ele starta ministérios que estão diretamente ligados com os seus ofícios. Sim, né? Interessante. Eu sou jornalista, estou aqui apresentando o Podmax, o pastor também é
ligado à questão de comunicação, de publicidade, foi chamado para assumir a rádio. Como é que o senhor vê essa questão de Deus chamar, capacitar e faz? É extraordinário, né? A questão dos dons, né? Cada um tem um dom e certamente ali dentro da igreja, essa questão de sermos heterogêneos, né? Ela faz muito abertura para ministérios diferenciados. Então, as capacitações de cada um vão dizer onde vai se encaixar, né? Então, é interessante o pastor e nós mesmos nos colocarmos à disposição para atender esses chamados, né? Então, tem um que é o dom da palavra, o outro que é o aconselhador, o outro é o comunicador. Então, é especial demais, né? Poder servir a Deus. E isso foi um dos motivos eu também chegar na ADEMAX Teixeira. Foi um dia que Deus despertou no meu coração e no coração da minha esposa chegarmos a um lugar onde pudéssemos contribuir com a obra do Senhor. Maravilha. Até porque a minha esposa também trabalha no Ministério Infantil hoje da ADEMAX Teixeira e certamente é algo que ela já teve também pela profissão que ela tem, né, pelas diversas profissões que ela alcançou. E aí o que acontece? Ela é pedagoga, ela tem uma formação da educação, e isso aí também desperta muito a questão do interesse dela em estar ali perto daquelas crianças, formando crianças ali na ADEMAX Teixeira, que nós temos essa obrigação também, esse ministério, e essa responsabilidade. Né? Então, fiquem sabendo também que Ministério Infantil, né, pastor? Na ADEMAX Teixeira tem ensinamento da palavra cristã. Sim, então, a gente até conversava sobre isso no programa anterior, de que o nosso Ministério Infantil ele está crescendo e crescendo em profundidade no Evangelho, né? As crianças não sobem apenas para brincar e ficar de bobeira ali, não é só para deixar os pais mais à vontade para servir ou ouvir a palavra. Eles estão lá também ouvindo a palavra, estão estudando mesmo a respeito da palavra. Isso é fundamental, né? E essa comunicação foi gerada através de livros específicos, né? Para essas várias idades, né? Então, as divisões das idades, das classes, elas estão totalmente direcionadas à palavra customizada para cada um dessas faixas etárias. É extremamente importante, mais uma vez, a comunicação chegando aí através dos livros, né? Então é prazeroso e gratificante poder servir ao Senhor da forma que Ele nos chama, né? E a gente tem que estar aí sempre disponível e disposto a fazer o melhor. Maravilha. Me lembrei agora, falando da pastora Rosaida, de que vai vir aí uma nova classe de mentoria do lar. Sim. Né? É importantíssimo, minha esposa fez parte da primeira classe de mentoria, de mentoras do lar, né? E é fundamental. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito desse ministério também da sua esposa. É importante falar para vocês, na verdade esse ministério, a minha esposa já está salvo engano, uns 7 anos, e ela é uma das iniciantes aqui no Amazonas, e hoje ela tem a oportunidade aí de... posso falar, recolocar as mulheres em seus papéis de mulheres. Perfeito. Tá? Então, existe uma reeducação, isso tudo baseado também na palavra de Deus, e certamente ela tem contribuído bastante, não só para o nosso público da ADEMAX Teixeira, que nós já tivemos também uma classe da ADEMAX, mas ela atende pessoas de diversos estados hoje. O alcance também é extremamente grande e gratificante, porque você começa a reeducar, né? Alguns valores das mulheres foram perdidos com o tempo, e essa questão ela busca redirecionar a mulher ao seu verdadeiro papel, né? De esposa, de mãe e de uma mulher cristã, né? Então é extremamente importante também citar essa situação. Além de que hoje ela ainda trabalha na área secular também como psicanalista. Perfeito. Então ela tem algumas formações aí que contribuem bastante para todo esse processo aí da reeducação e de apoio também a pessoas que têm essa necessidade de análise, alguma coisa parecida. Maravilha. Para quem está nos assistindo e ficou interessado no trabalho da pastora Rosaida, o Instagram dela é Rosaida Bonfim. Bonfim com M no final, tá? Rosaida Bonfim.
manda um direct lá para ela e se engaja nesse grande chamado que é trazer de volta a responsabilidade do nosso lar para as nossas mulheres. É claro que nós somos os provedores, né? Os homens que estão ali provendo tudo, mas a mulher sábia edifica o seu lar, né? E todos os detalhes ali, eu acompanhei o livro lá, ela chegava em casa, minha esposa Fernanda chegava em casa, a gente ia comentar sobre as lições, e é fantástico. O senhor também está migrando para uma outra área, que é a área de imobiliária, né? A área de corretoria ali de imóveis. Me fale um pouquinho dessa sua nova experiência. Na verdade, o que ocorre? O nosso mercado publicitário e da área de comunicação é muito competitivo e, em alguns momentos, bem predador, né? Então, o que acontece? Você conhece bem. E eu busquei outras alternativas. Uma das alternativas de um amigo, inclusive, que trabalhamos junto na área de publicidade, me convidou a conhecer o segmento imobiliário. Há pouco mais de um ano eu venho sendo abordado por ele e acaba que eu fui, me qualifiquei, tirei o meu CRES e hoje estou no mercado imobiliário também. Não deixei de lado 100% a comunicação, mas também tenho uma segunda atividade hoje que é a área imobiliária. E é importante falar para você que é um mercado também muito competitivo, né? Um mercado onde a gente tem que estar muito alerta e muito bem informado para poder evoluir. Até porque eu tenho muita experiência de vida, muita experiência comercial, mas estou caminhando aí ainda em passos pequenos na área imobiliária. Perfeito. E preciso, com certeza, sempre buscar informações e me instruir para que possa fluir bem. E hoje tenho já a qualificação, né? Eu tenho possibilidade de fazer avaliações, vendas, locações e captações também de imóveis para pessoas que eu preciso morar na Cidade Nova, preciso morar no Vieralves. E a gente vai em busca também desses imóveis dentro daquele perfil familiar ou não. Tá? Então a gente entende, como na publicidade, né? A gente precisa de um briefing muito bem feito para entender o nosso cliente. Né? Qual é a necessidade dele, exatamente. Né? Então a gente, pelo que ele vem nos colocando de informações, nós vamos enquadrando ele no perfil e oferecendo o que é algo de muita importância para todo ser humano, que é um teto para morar. Né? Então é mais uma forma de estar feliz e satisfeito, podendo contribuir ajudar, com os sonhos das pessoas. Exatamente, né? Podendo realizar sonhos e proporcionar a felicidade de famílias. Né? Então, quem precisar ir de um imóvel, alugar ou comprar a sua casa própria, pode lhe procurar. Como é que ele encontra? Hoje vocês podem me procurar na Mota Empreendimentos Imobiliários. A gente tem esse site, né, onde você vai ter lá todo um portfólio de informações de imóveis à disposição. E pessoalmente no meu celular, no 99122-8708. Você pode me encontrar a qualquer hora do dia. Se eu não atender naquele momento, certamente eu vou te buscar aí no dia seguinte para a gente bater um papo e tentar uma solução para a tua moradia. Maravilha. Pastor Frânio. Tipo um merchandising agora. Foi um merchan lindo. E vai frutificar em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Em 2023 a gente teve um seminário na igreja, acho que dos mais importantes, né? Sobre escatologia, sobre o estudo dos últimos dias, né? Das últimas ações, da volta de Cristo, do arrebatamento, enfim. Antes de a gente entrar nessa área, eu queria lhe perguntar se, na sua opinião, assim, a igreja ela ainda peca por falta de conhecimento, ela busca pouco esse entendimento sobre algo que é fundamental, é importante, algo que a gente devia acordar ansiando pela volta de Cristo, né? Como é que a igreja se comporta hoje, na sua avaliação? Isso foi uma oportunidade gerada pelo pastor Nelson, né, que é o nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical. Que tal fazermos um seminário escatológico? E foi quando teve essa oportunidade de ministrar sobre esse assunto, né? Não é somente sobre o tema escatologia, né? A própria busca pelo conhecimento é algo que a igreja, de uma forma geral, tem negligenciado. Se a gente for olhar nossas escolas bíblicas dominicais no estado, no país inteiro, a gente vê assim poucas pessoas lá.
Escolas bíblicas, o culto à noite lotado, mas a escola bíblica dominical com classe com 10, 15, 20 pessoas. E pior ainda são as classes das crianças. Porque já vi lugares em que não tem crianças na escola bíblica dominical. E isso é um pecado absurdo, porque significa que nós não estamos cuidando da próxima geração de cristãos que está vindo por aí. Mas o inimigo, ele leva isso muito a sério. E enquanto nós não doutrinamos nossas crianças na escola bíblica dominical, não preparamos os futuros crentes, ele prepara através da televisão, através de Netflix, através de um bocado de stream por aí, YouTube, de youtubers, por aí. Ele prepara os seus soldadinhos para que no futuro eles sejam homens ruins, homens corruptos, e assim vai embora. Porque nós negligenciamos isso. A gente acaba entregando nossas crianças, nossos jovens de bandeja para o inimigo. E a nossa negligência, o inimigo agradece, infelizmente. Isso de forma geral, igreja de forma geral. E esse tema de escatologia não é diferente. Se a gente for perguntar a cristãos com mais de 10 anos de casa, de igreja, que frequenta a igreja há mais de 10 anos, que você pergunta assim, como é que está dividido, organizado, como é que está o livro de Apocalipse, quem é quem na história, quando o Senhor vai voltar, quais os sinais da vinda do nosso Senhor, o que vai acontecer, qual é a sequência dos fatos narrados pela Bíblia, e o cristão de 10 anos ele vai dizer, eu não sei. Tem algo errado conosco. Não é possível que eu possa me julgar um cristão sadio, um cristão saudável, sem ter conhecimentos básicos da Bíblia. E como a gente conversou agora há pouco, né, isso é uma negligência de escola bíblica. É uma negligência de procurar conhecimento e investir na sua base como cristão. É verdade. Então eu gostaria que o senhor destacasse os principais pontos desse tema, né? A guerra em Israel, por exemplo, tem algum indicativo dentro desse contexto todo? Quais são os sinais da vinda de Cristo? O que é que nós podemos esperar? A igreja vai passar pela tribulação? Não vai passar? Vamos ser arrebatados? Que horas? Enfim, que horas, né? Enfim, fale um pouco para a gente sobre isso. Essa é uma pergunta interessante em relação a Israel, né? Tudo que acontece em Israel é um indicativo para a volta do Senhor. O Senhor colocou Israel como sinal. Olhe para lá. O que estiver acontecendo lá vai anunciar se eu estou para vir ou não. E a gente vê os acontecimentos agora de guerra, por exemplo. Guerra, rumores de guerra. Isso são coisas que o Senhor já tinha anunciado que iria acontecer. Eu realmente acredito que a nossa geração é a geração que vai ver o arrebatamento. Diante de todos os fatos que está acontecendo, diante que nós olhamos para as notícias, olhamos para o homem do último dia, dos últimos dias, é aquele homem imoral, é o homem que não tem afeição, pai contra filho, filho contra pai. Esse texto que o Senhor usa é justamente como tem o homem dos últimos dias. Ele é assim, ele está em estado deplorável, moralmente, mentalmente. Ele não sabe mais o que é bom e o que é ruim, o que é certo e é errado. Para ele tudo está bom, e para ele errado é ter algo errado. A moral ela é relativa, tudo pode ser certo, nada é errado desde que lhe cause prazer e que não venha a ferir um outro. Isso é uma filosofia perigosíssima. Esse é o homem dos últimos dias. E também tem a natureza. A natureza também clama a volta do Senhor e ela anuncia, o Senhor está voltando. E a gente olha, maremoto, tsunamis, terremotos, sinais no céu, tudo isso acontece. Estiagem aqui no Amazonas. Essas coisas, piorando a cada vez mais. Sim. Então, a natureza também, dos últimos dias, ela também vai declarar a volta do Senhor. E existem os acontecimentos políticos, a política dos últimos dias. Aí vem a guerra, rumores de guerra e assim vai. Então, tudo isso aponta para a volta do Senhor. Israel é a nossa figueira. A figueira ela tem uma característica interessante. Ela primeiro dá frutos e depois ela mostra as folhas. Se eu não estou enganado, acho que essa é a sequência. Inclusive aquele episódio lá no Evangelho de Lucas, quando o Senhor olha e vê a figueira cheia de folhas,
ele espera que tenha frutos, porque essa é a natureza da figueira. Então ele vai lá e vê que não tem frutos, mas já era para ter. Então a figueira Israel, ela já está mostrando seus sinais. Tem coisas que realmente eu não sei como vai acontecer, mas já há movimentos lá em Israel, por exemplo, na construção do terceiro templo. Lá Israel ela é dominado pelo islamismo. Uma hora esse islamismo vai ter que ceder espaço novamente para o judaísmo, para que venha a ter por completo os acontecimentos da palavra. Como que esse movimento político já está acontecendo, mas realmente não consigo ver como é que vai ser, mas uma hora ou outra Deus vai dar um jeito de executar. Então, sobre a sua pergunta, quais são os principais pontos que a gente precisa entender? Primeiro, é a nossa preparação. O Senhor, Ele está às portas e Ele vai voltar. Realmente não tem como sair de um podcast como esse sem trazer a mensagem fundamental da Bíblia, que Jesus está voltando. E nós temos que nos preparar. Segundo, olhar para os acontecimentos ao nosso redor. E eles também vão nos dar sinais de que essa mensagem é verdadeira, de que a palavra do Senhor ela é real, de que Ele não está brincando e Ele fala muito sério. E terceiro, de que lado você vai estar nesse jogo. Não existe neutralidade. Ou você está do lado daqueles que são salvos ou daqueles que não são salvos. Inclusive, em cima do muro, você já escolheu o seu lado, né? Em cima do muro é do lado dos não salvos. Já esse lado está certo. Então, não existe o neutro, não estou nem de um lado ou no outro, como existem muitas filosofias por aí que pregam isso, mas ela não tem embasamento bíblico e ela é meramente humana, não bíblica, porque o Senhor, Ele realmente estabelece que nós temos que tomar uma posição. E essa posição, o Senhor ainda diz assim, eis que eu ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Ele ainda dá a dica, escolhe a vida para que vivas. Ele ainda dá a cola para que a gente escolha corretamente. Escolhe a vida para que vivas. E a humanidade ela está indo para um lado que nega isso, sabe? Nega a volta do Senhor, nega a seriedade da Bíblia, nega a seriedade do Evangelho. Mas enquanto isso, o tempo está passando. E o relógio de Deus está andando. E ele vai correr, independente daquilo que a gente crê ou não crê, do que os homens dizem ou não dizem, o relógio de Deus está andando. Daqui a pouco bate a hora do Senhor voltar. E é nessa hora que muitos de nós vai realmente dizer, eu deveria ter prestado atenção, eu deveria ter me voltado para Deus enquanto eu tinha tempo. Essa é a mensagem da escatologia. A mensagem básica, a mensagem raiz da escatologia. Primeiro se prepare. Se prepare porque isso vai acontecer. Você preparado ou não, eu preparado ou não, isso vai acontecer. Segundo, quais são os acontecimentos que vão rolar nesse período? Terceiro, escolha um lado. Essa escolha, ela está para nós. Nós temos que fazer essa escolha. Perfeito. Em relação à tribulação, né, que foi também a sua pergunta. Tribulação é um evento que a palavra diz que é um evento que durará 7 anos. E nessa hora, o Senhor ele vai trazer sobre a terra o seu juízo. E existem 3 correntes principais que pensam sobre isso. Primeiro é a pré-tribulacionista, a mesotribulacionista e a pós-tribulacionista. A pré-tribulacionista ela acredita que a igreja será arrebatada antes da tribulação. A mesotribulacionista acredita que o Senhor vai buscar a sua igreja no meio da grande tribulação. E a pós-tribulacionista acredita que o Senhor vem buscar a sua igreja depois da grande tribulação. A primeira, a igreja não passará pela tribulação. A segunda, a igreja passará parcialmente pela grande tribulação. E a terceira é passar todinha. No final é que o Senhor vai viver ao vivo tudo aquilo que o livro de Apocalipse diz que vai acontecer. O fato é, se é pré, meso e pós, os 3 eles concordam. O Senhor vem buscar a sua igreja. O que se difere entre cada um deles, cada uma dessas visões, é o momento apenas. Mas nenhuma delas nega que o Senhor voltará e buscará a sua igreja. Só discordam em que momento vai ser isso aí. Eu acho que são diferenças reconciliáveis. A gente consegue viver tranquilo com dessa nossa diferença de pensamento. Eu, particularmente, vou na doutrina do pré-tribulacionista. Que é a doutrina da nossa igreja. Que é a doutrina pentecostal, em geral, ela vai nessa onda.
na onda pré-tribulacionista, de que nós estamos aguardando o Senhor vir nos buscar antes da grande tribulação. Se a gente for pensar do ponto de vista lógico e literal, essa é a que mais você lê e entende exatamente do modo pré-tribulacionista, sem grandes filosofias e sem grandes firulas de interpretação. Ela é mais literal. Porém, se a gente for também pensar no modo lógico, se prepare para pré, né? Que automaticamente você está preparado para meso e para pós, no princípio da prudência. Então, mas é isso aqui a palavra nos conta. Então, primeiro, se prepare. O Senhor está voltando. Segundo, quais são as narrativas, quais são os eventos que vão ocorrer. E terceiro, escolha um lado. Tem que ter um lado. E sobre o arrebatamento em si, como é que o senhor imagina que será? A gente vai estar conversando aqui. Eu imagino o modo bíblico, né? Estará dois deitados, um será tomado, outro será levado. Isso não significa 50%, tá? Só para deixar bem claro. É apenas um exemplo de como o Senhor deu esse exemplo. Estará um deitado e um será tomado, o outro será levado. Estará um trabalhando, um será tomado, o outro será deixado. Estarão andando pelo caminho, um será tomado, o outro será deixado. E isso mostra até a questão atemporal, né? O Senhor não disse que é ou de manhã, ou de tarde, ou de noite. Ele dá os 3 tempos. Se prepare para qualquer um desses tempos. E a palavra diz que nós seremos tomados, nós seremos transladados. Paulo diz isso lá em Tessalonicenses. Os mortos vão primeiro. Por quê? Não sei. Foi o senhor que escolheu assim. Está escrito. Está escrito. Os mortos. Depois, isso é um ponto que você tem que anotar, sabe? Bora anotar e perguntar para o senhor. Senhor, só uma pergunta, senhor. Por que os mortos foram primeiro? Deve ter alguma lógica, mas a Bíblia não diz isso. Então, qualquer interpretação ou que a gente vá dizer por que os mortos vão primeiro é a nossa imaginação, nosso pensamento, que a Bíblia não diz. Perfeito. Então, os mortos vão primeiro, a gente vai depois. E nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Lá em cima vai ter uma festa. Se prepare para isso. Se preocupe com isso. Que é para isso que nós vivemos. É para um dia nós nos encontrarmos com o Senhor. Não há outra razão de nós trabalharmos, de nós estarmos fazendo um podcast como esse. Não há outra razão para nós evangelizarmos, para nós irmos a um culto. A única coisa que nos move é um dia nós nos encontrarmos com o Senhor. Amém. E nesse cenário, vamos lá, a igreja foi arrebatada, vieram aí os 7 anos de tribulação. O que acontece depois dos 7 anos? Depois de 7 anos, a Bíblia revela um evento chamado de milênio. Então, vamos olhar assim, olhando para a minha mão aqui, né? Então, Perfeito. O Senhor vem, toma a sua igreja. 7 anos, haverá 2 eventos. Um no céu e outro aqui na terra. Lá no céu, nós estaremos nas bodas do Cordeiro. E nós estaremos lá com o Senhor. Lá em cima, haverá um julgamento. A palavra diz lá em Coríntios que são os julgamentos das nossas obras. E é lá que nossas obras serão passadas pelo fogo. Obras de ouro, obras de prata, obras de palha. E lá que a gente vai ver as coisas que a gente fez. Isso revela um momento de tristeza no céu. Um único momento de tristeza no céu. É um momento em que nós vamos olhar e talvez a gente achava que aqui na Terra a gente abafava, né? Sim. E a gente descobre lá que não abafava, não era tudo isso, não era toda essa Coca-Cola toda. E algumas pessoas que nós julgamos até que essa aí eu tô surpreso dela estar aqui no céu, e a gente vai descobrir que lá ela fez Senhor, muito. Tem uma coisa errada. Eu estou vendo pessoas aqui que não deveriam estar por causa do nosso julgamento. E isso é o que vai acontecer no momento dos 7 anos. E aqui embaixo, a ira de Deus ela estará sendo derramada sobre a terra através da grande tribulação, que são as taças, os selos, as trombetas. É um negócio que, se o crente ficar aqui embaixo, é porque ele é enxerido. Não é lugar para crente a grande tribulação. O crente tem que estar lá em cima, tem que estar lá com o Senhor. A gente não precisa se preocupar com esse momento agora, né? Se preocupe para estar no céu. Amém. Se prepare para estar no céu. Porque aqui embaixo não é um bom lugar da gente ficar vendo o que está acontecendo. E o que seria o milênio? Depois de 7 anos, o Senhor vai reinar 1000 anos na terra, pessoalmente. O Senhor desce com a sua igreja e junto com a sua igreja vai governar a terra pessoalmente, com todos aqueles que não morreram na grande tribulação.
Então vai ter vida normal, vai ter, depois que acaba os 7 anos de tribulação, o Senhor vem e reina sobre a terra com todos aqueles que viveram, mais a sua igreja que vai descer. Haverá governos, haverá estados, que é o estado teocrático. É o reino de Deus na terra. É o terra. estado teocrático. Então é o Senhor reinando sobre a terra, reinando sobre a colheita, reinando sobre as finanças, reinando sobre a economia, reinando sobre a tecnologia, por que não? E ainda haverá morte. Haverá morte normalmente, a vida Beleza. segue, a vida segue normalmente nesse período de 1000 anos. A diferença é que agora o Senhor está reinando sobre a terra. O inimigo estará amarrado por 1000 anos, estará preso, a palavra conta assim, e haverá o reino do Senhor. E você acredita que depois de 1000 anos, a palavra diz que o inimigo será solto, e o inimigo vai conseguir seduzir pessoas que passaram pelo milênio, que conhecem o Senhor, que viram o Senhor, que conhecem o seu reinado de justiça, o seu reinado, de amor, a prosperidade gerada pelo próprio Senhor, e ele vai conseguir ainda formar um grande exército para lutar contra Deus. Me parece que a gente vive um prelúdio disso hoje em dia, né? A gente vê aí algumas coisas acontecendo. Claro que nada se compara ao reinado do Senhor Jesus, né? Mas enfim. Eu acredito que um dos argumentos seja tipo assim: eu sou inimigo, né? Deus o livre, mas vamos supor que agora, rapaz, eu acho que você deveria ser governador em algum lugar. Ele não te deu oportunidade. Eu não entendo por que você não é. Acho que ele não é tão justo assim. Mas nós podemos mudar isso. Nós podemos fazer um novo governo. Só que a gente vai ter que lutar. Bora? Bora. Vamos tomar esse... É nessa hora que acontece. Isso mostra como o homem é ruim, né? Como o homem ele é naturalmente voltado para o mal, e para os seus próprios interesses. Isso é lá no final do milênio, né? Aí ele convence muita gente, e aí vai para a guerra, aí acontece o Armagedon de vez. A batalha final. Sim. Não chega nem a guerrear, a palavra conta. Não tem combate. Não existe um combate com o Senhor. É esmagando a cabeça da serpente. Ele é parado na hora, nesse momento. Aí sim, depois disso vem o julgamento final de todas as nações. O mar devolve seus mortos, a terra devolve seus mortos, o inferno devolve os seus mortos, todo mundo, e agora vai começar o julgamento de Deus. E é nessa hora que vem as ovelhas e as cabras da esquerda e da direita, e a separação final e o juízo final. Eu oro para que um dia alguém se levante e possa expressar esse roteiro através de um filme. Aí seria maravilhoso. A série Deixadas para Trás, ela é tá arrumando por isso aí. Tem uma série? Tem. Já são 3. Deixados para Trás já são 3, pelo menos eu já vi 4 filmes né? de Deixados para Trás. 1, 2, 3 e mais um. Eu lembro que eu assisti o primeiro, eu acho, que é o do arrebatamento, né? Hoje, com a tecnologia que temos, acho que dá para fazer algo muito sensacional. Pois é disso que eu falo, assim, dá para fazer uma super produção para expressar mais ou menos fielmente o que a palavra diz, né? E se tornar uma produção que alcance uma população em larga escala, né? População em massa. Provavelmente não estará na Netflix. Não vai estar. Não vai estar boicotada, de lugar, né? Porque o inimigo tem sua agenda, né? Existe as suas filosofias. Falando de inimigo, e o anticristo? Quem será? A palavra nos dá alguns indícios de quem seria. Por muito tempo se falou do Papa, se falou de outros ícones, enfim, de tempo em tempo a gente assiste alguma coisa. Esse é o anticristo. Tem cheiro de anticristo. Governantes também. Governantes e tal. É o cara que vai trazer a paz. O que a palavra nos deixa claro sobre o anticristo? A palavra deixa claro que ele é um homem comum como nós. Porém, ele será possuído pelo inimigo. Assim como tem a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nesse momento, na época da grande tribulação, que é onde ele será revelado, ele será solto, porque a autoridade que o anticristo terá é uma autoridade dada por Deus. Lá em Apocalipse capítulo 5 ou 6, começa a abertura dos selos do livro de Deus. E o primeiro selo é um cavaleiro branco.
E esse cavaleiro branco é esse anticristo. Ele foi solto por Deus. É uma autoridade dada por Deus. Ele terá o poder que ele tem porque Deus deu. Ele terá como juízo para toda a terra. A influência que ele terá é uma influência que será dada por Deus. Todo o seu poder será dado por Deus e também será possuído pelo inimigo, porque a palavra diz que o dragão dará o seu poder à besta. Então, eu acredito, eu pessoalmente, inclusive, que haverá sinais de milagres, assim, porque a Bíblia conta que ele será ferido de morte. E no momento que ele for ferido de morte, sei lá, eu imagino o pessoal tramando para matar esse cara. E há aquele negócio tipo Missão Impossível, entra lá por cima, lá do telhado, o cara tá tentando entrar na cama dele, eles conseguem entrar lá, aquele lugar, tudo protegido, vai lá e pega e dá um tiro nele. E a palavra diz que ele será ferido de morte, mas ele ressuscitará. E toda uma alusão do anticristo com o nosso Senhor, o anticristo e o nosso Senhor. E nessa hora o pessoal olha quem é semelhante à besta. É ele que a gente tem que adorar. E ele será adorado. E ele será um homem, é o que a Bíblia diz, né? Perfeito, mas ele reinará nos 7 anos de tribulação? Nos 7 anos de tribulação. São 2 fases, né, do seu governo, né? Os primeiros 3 anos e meio, ele terá uma forte influência política e ele será bem aceito por todas as nações e etc. E assim como depois de 3 anos e meio, ele vai quebrar o seu pacto com Israel. E ele começa a mostrar realmente as suas intenções, toda a sua fúria contra Israel. E é nessa hora que o Senhor desce para salvar o seu povo. Maravilha. 2024 está aí, se iniciou, ano eleitoral. Qual é a sua visão a respeito do posicionamento cristão em relação ao processo político, o posicionamento da igreja em si? Como é que o senhor encara todo esse processo? Minha opinião pessoal é que crente tem que estar envolvido em política. Cristão tem que ser político. Existem 3 grandes coisas que movem todo o mundo: a filosofia, a religião e a política. Tudo é em volta disso. Ou é da política, ou é da religião, ou ele é da filosofia. E por muito tempo, eu acho que o pastor Renato concorda, que a igreja ela deu a política para o mundo, ela deu a política para o inferno. Crente não. Eu cresci. São dominantes, né? Eu cresci numa filosofia dentro da igreja de que crente não deveria estar em política. Verdade. Lá por volta de 94, 95, por exemplo, tinha um pastor que era o Hidekazu Takayama. Não sei se vocês conhecem ele, Hidekazu Takayama. Não. Ele foi um dos primeiros pastores a ser político. Nossa, ele foi assim, apedrejado pela igreja. Quase que ele era chamado de herege por causa disso. Mas, na verdade, não. Nossa sociedade hoje ela está ruim porque nós entregamos a política para o mundo, a política para todas as filosofias malignas que existem por aí. Para que eles reinem. Né? Eles reinem. As leis, elas refletem a moral do seu legislador. Então, quando a gente está vendo daqui a pouco o novo Estatuto da Família. Nós estávamos na sala de aula de Direito debatendo sobre esse estatuto. Ele é um plano escrito lá do inferno. Não é possível que não consigo ver um outro lugar que não seja um inferno onde esse texto foi redigido. Por exemplo, pais vão poder casar com seus filhos por causa do novo Estatuto das Famílias. Independente de qual sanguinidade, esse é o texto escrito. Onde alguém pode imaginar uma coisa dessa? Poliamor. Não é mais, uma família não é mais constituída por homem, mulher e criança, mas é pelo que você quiser, inclusive famílias de vários homens e várias mulheres bolados dentro daquela casa. Isso é chamado de poliamor. Onde o legislador, acho que ele não pensou nos efeitos jurídicos que isso vai dar. Isso vai dar uma bagunça de patrimônio e herança e etc. Bom, estou me formando advogado, já me formei agora, daqui a pouco vou estar advogando por aí. Estou doido para pegar um caso desse, viu? Dessa bagunça que vai ser. E aproveitar e pregar para esses bandos de desviados que tem aí, que é um absurdo como as leis estão sendo criadas.
E hoje nós, igreja, estamos reclamando dessas leis. Mas é claro, nós entregamos a política para o mundo, entregamos a política para o inimigo. Eu sou a favor, pessoalmente, eu não sei se o pastor Renato concorda, a igreja ter uma escola de políticos. E nós formarmos os futuros políticos. Vamos formar os futuros deputados, os futuros vereadores, os futuros senadores, por que não o futuro presidente, desde criança, desde pequeno. E nós vamos ensiná-los na palavra o que é certo, o que é errado, mostrar para ele que ele será realmente jogado numa cova de leões, mas não se preocupe, Deus vai livrar você lá. E na verdade assim, é até melhor uma cova de leões, você está numa cova, é mais seguro do que estar no meio dos montes de políticos que tem lá. Mas é a sua missão. Essa é a sua seara do Evangelho, é ser o representante de Deus dentro daquele lugar. Deus já tem levantado muitos, mas acho que ainda pode ser mais. Amém. Queria fazer uma pergunta para o pastor Renato e para o pastor Afrânio. A gente encontra aí diariamente embates entre pastores nas redes sociais que usam as redes sociais para, na verdade, expor uma divisão da igreja que desnecessariamente vem à tona, e eu creio que seja mais relacionado a vaidades, enfim. Como é que vocês veem essa questão da divisão de pastores batendo boca em redes sociais para milhões de pessoas acompanharem, e o evangelho é colocado de lado ou colocado à prova enfim, perde a credibilidade? Como é que o senhor vê essa questão? Bom, a gente percebe esses embates e, como você acaba de falar, não à luz da palavra, né? Então tem muitos desses líderes religiosos hoje, que a gente pode falar, eles têm muito interesse na questão da vaidade, da busca pela, sei lá, de repente até status, de um status maior junto à sociedade. Até a forma deles se comunicarem em alguns momentos, ela foge muito daquilo que deveria ser, né, como cristão. Então, a forma de apresentação, os locais onde, na verdade, são ministradas palavra. De repente, a gente percebe também que tem algumas vertentes aí que caminham para espaços que não buscam comunhão, entendeu? Então, temos aí algumas dificuldades. Tenho percebido que realmente existe um desvirtuamento daquilo que é o objetivo maior da palavra de Deus, né? E em busca do eu, do homem, em busca do like, eu né? estou, os likes, o engajamento, e isso aí hoje inclusive gera uma situação financeira favorável a alguns que trabalham justamente buscando essa situação, né? Então nem sempre a palavra é aquilo que fica em primeiro plano, né? Em alguns momentos ela está em segundo plano e a parte financeira vem agregada a essa situação, essa forma de estar mostrando de uma forma até desvirtuosa, né, aquilo que na verdade deveria ser, né? Eu creio assim que é um caminho muito perigoso entre você querer alcançar mais pessoas e você, para alcançar mais pessoas, você gera uma polêmica aqui para ganhar likes e para ganhar engajamento, e acaba no meio do caminho perdendo o caminho, né, pastor? O que o senhor acha a respeito disso? Eu acho que depende. Existe um caminho em que é a discussão infrutífera, como diz a palavra, onde acontece exatamente isso que os amados falaram aqui. Alguém pregou algo e eu discordo, então eu vou começar a combatê-lo, mas uma discussão que não era necessária, é apenas uma discordância teológica, por exemplo. Enfim, diversos temas possíveis podem se enquadrar nesse tipo de conduta. Mas existe uma outra que, na minha opinião, é necessária, que é de desmascarar a quantidade de falsos profetas que também ganham seus espaços
nas redes sociais. Então, a rede social, as mídias, a internet, na verdade, o YouTube, etc., tal, abriu portas para que qualquer um seja chamado de pastor, qualquer um seja chamado de reverendo, ou qualquer que seja o título eclesiástico que ele queira usar. E ele começa a pregar coisas que vão levar outras pessoas ao inferno, porque as pessoas vão olhar, vão crer e vão na direção que eles estão falando. E o silêncio também é um problema, em nome de não gerar discussão, não gerar polêmica, ou talvez aparentar uma divisão no reino de Deus. Eu vou ficar quieto, isso é perigoso, isso já começa a entrar do lado da omissão, porque o outro lado não vai pensar nisso. Ele vai continuar pregando e ele vai continuar querendo seguidores, etc. Até o dia que apareça alguém que esteja disposto a combatê-lo. Recentemente teve um caso que até o julgamento, uma sessão judiciária foi gravada e foi posta no YouTube de um pastor e uma pastora, onde essa pastora pegava e dizia assim: você pode ofertar para mim, e você pode ofertar de acordo com a sua idade. Se você tem 15 anos, você oferta R$15. Se você tem 20 anos, você oferta R$20. Se você tem 80 anos, você oferta R$80. Em contrapartida, eu vou orar por você. E Deus vai lhe abençoar. E é um absurdo isso. E se alguém não parar para falar alguma coisa, ela vai continuar. E ela vai sem limites. E pessoas vão crendo que realmente serão abençoadas porque estarão dando R$80 para ela. Até que apareceu um aí que chamou ela de estelionatária. E ela é uma estelionatária espiritual. E isso foi a juízo. E foram 2 pastores a juízo. Esse pastor, inclusive, no início da sua defesa, ele disse: olha, peço desculpa por estarmos aqui, eu acho que nós não deveríamos estar aqui. Mas, de qualquer forma, eu tenho que me defender, porque foi aberto um processo contra mim, eu estou sendo julgado por isso. E ele reafirmou, a juíza perguntou: o senhor chamou ela de estelionatária? Chamei, e ela é uma estelionatária. E assim foi. Eu acho que ela nunca mais vai pedir oferta baseada na idade de alguém. Então, precisamos também desse tipo de discussão e separar, né, as discussões infrutíferas e combate a heresias também. Né? Essa é a minha opinião pessoal. Por exemplo, nós somos o ponto fraco de Deus. Deus tem um ponto fraco. Aí apareceu um outro pastor, não sei, aqui é a primeira vez que eu estou num podcast desse nível. Não sei se nós podemos citar nomes ou não, mas independente dos nomes, devemos. Por exemplo, no caso foi o Dave Leonardo, fez esse nós somos o você é. Ainda foi assim, você é o ponto fraco de Jesus. Aí a galera, eu sou mesmo. Aí aparece no outro lado o Augusto Nicodemos: não, querido, você não é o ponto fraco de Deus. Eu lamento informar de você crer nesse tipo de coisa, porque não é. E começou a tecer os seus argumentos em relação a isso. Mas vamos supor que o Augusto Nicodemos não faça esse tipo de defesa. Quantos jovens, quantas pessoas estariam hoje, inclusive, dizendo: eu sou o ponto fraco de Deus e acredito que eu sou o ponto fraco de Deus. E por causa disso, isso até é uma heresia leve, esse tipo de coisa, né? Mas tem coisas muito mais pesadas por aí, que se não forem combatidas, vão levar pessoas ao inferno, infelizmente. Eu vi uma questão mais ou menos assim, tipo, quando você serve ao pastor, Deus se torna o teu servo. Né? Isso é pesado, né? Inverteu, né? É a inversão de valores, né? Deus é que é o meu servo, não sou eu que sou servo de Deus. Isso é perigosíssimo, né, professor? E mais um monte. Pro ego, então. Esse aí merece um vídeo. Eu vou atrás. Tem que ter um vídeo, né? Nós estamos aí num grande desafio de, ainda em 2024, começar a cultuar no nosso novo templo, no templo que a gente vai levantar o Senhor ali na Demax Teixeira. Gostaria que os dois comentassem a respeito da importância dessa nova empreitada que o Senhor nos confiou. É uma bênção isso para todos nós. É um desafio realmente que, sem dúvida nenhuma, Deus está na frente. A gente já conversou sobre isso, inclusive em escola bíblica dominical, do como Deus tem abençoado esse projeto.
Se nós formos olhar para os nossos recursos, nosso próprio da igreja todo, a gente não teria como levantar esse templo. Então Deus está mandando recursos, Deus está mandando de outras pessoas que procuram o pastor Misael e mandam recursos para a construção. Então é inegável assim, a mão de Deus nisso tudo. Então é uma honra para nós estarmos nessa fase de construção e de edificação do novo templo. Maravilha. Deus chamou o pastor Afrânio para reforçar o time e Deus também chamou lá 12 anos atrás o pastor Renato, que veio juntamente com o pastor Misael para reforçar, reformular a igreja, e esperou 10 anos para que há 2 anos atrás iniciasse essa nova obra. Como é que foi para o senhor acompanhar esse processo inteiro? É espetacular, né? Nós chegamos à igreja há aproximadamente 12 anos e acompanhávamos um pastor Misael, ainda um homem de pouca idade, né? Então acho que ele tinha algo em torno de 23 anos de idade, ele e a pastora Naime com uns 20, algo parecido. E na verdade era desafiador, foi sempre desafiador, independente da idade, né? A Max Teixeira viveu várias fases e é importante a renovação. Deus tem convocado e trazido pessoas ao nosso ambiente de igreja que geralmente vêm para contribuir. Já tivemos várias saídas, vários retornos, alguns saíram não por conta da aproximação de pastor, nada disso, é uma questão mesmo de deslocamento para um outro estado ou algo parecido. Mas a gente vê que pessoas ali, elas criam raízes na Demax Teixeira, até porque a gente entende ali que ali é um lugar onde o Espírito Santo está, ali onde tem uma lisura em todo o processo, temos abertura para você tocar os teus ministérios, né? É importante, eu passei por alguns ministérios ali dentro da Demax Teixeira, já estive à frente dos levitas, à frente da comunicação, e sempre as portas se abrindo. A maturidade do nosso querido pastor foi chegando e ele foi abrindo aquele conceito de delegar poderes. Isso aí foi espetacular, até porque o fardo era pesado para ele naquele tempo. E aí foi quando ele foi convocando novos pastores, surgindo os novos pastores, novos diáconos e pessoas sempre dispostas ali a contribuir com a obra. E esse passo é espetacular. Deus colocou no coração dele certamente algo que é possível, é viável e que nós cremos que vai acontecer, que é levantar aquele teto, levantar aquelas paredes, e esperamos aí em Cristo Jesus que ano que vem a gente já possa cultuar, esse ano, esse ano, por sinal, é o 33º ano da igreja, da Demax Teixeira, idade de Cristo, e nem que seja no chão batido. Pode ter certeza, Marcelo, a gente vai estar ali louvando, a gente vai estar ali orando, levando a palavra de Deus, e isso aí não tem preço. É verdade. Não tem preço, e certamente é algo que se Deus colocou no nosso caminho esse desafio, eu tenho certeza que Ele vai nos capacitar e vai trazer outros obreiros aí para nos ajudar a tocar esse projeto espetacular. É um projeto de Zona Norte, de Manaus. É um projeto estrategicamente a Demax Teixeira, ela está no coração ali da Zona Norte de Manaus, e centenas de pessoas com certeza vão estar, já estão enxergando ali a nossa mudança, né? E vão chegar ali para nos ajudar, se engajar nesse projeto, nessa missão, que é proferir a palavra de Deus e a cada vez mais contribuir com essa sociedade, né? A gente falava há pouco aí de todo o desvirtuamento da sociedade, da parte política, e é a nossa realidade hoje. E nós somos ali um grande hospital, uma grande escola, e certamente a nossa contribuição para essa sociedade, para o Amazonas, para Manaus, é primordial. Então esse projeto é de Deus e a gente vai longe. Perfeito. Quero aproveitar a oportunidade de lhe pedir para que o senhor fale diretamente para aquela câmera, a todos que estão nos assistindo, que são da nossa igreja, e os que não são principalmente, faça aí o convite para estar aí conosco nos cultos, na escola bíblica dominical, enfim, se engajando no ministério que o senhor tem levantado ali naquele local. Bom, queridos, é importante sempre a presença de todos vocês, não só na parte da comunicação, onde nós temos aí os nossos podcasts, a nossa rádio,
mas também presencialmente aos nossos cultos, culto da família, que acontece todos os domingos de 18 às 20 horas. E antes disso, o que antecede? Aquilo que o pastor acaba de falar aqui. A gente precisa de conhecimento. Então, escola bíblica dominical, escola de líderes, inicia todos os domingos ali às 8 horas da manhã. É determinante, primordial para que aquele que realmente quer seguir a caminhada com Cristo, ter aquele conhecimento reforçado e em alguns momentos até relembrado, né? Então você é nosso convidado a estar ali conosco. Nas terças-feiras também nós temos ali o nosso culto de ensinamento da palavra, ao comando ali do nosso querido pastor Raimundo, a pastora Dilce, sempre ali dispostos e disponíveis ali a trazer o melhor para a igreja e todos os nossos ministérios, né? É importante que você conheça através das redes sociais também, né, Marcelo? Isso. Então nós temos aí as nossas redes sociais, conseguimos uma vitória grande aí que foi unificar o nosso endereço em todas as mídias sociais, que é ADMAX Teixeira. Você vai com certeza aí ver no lettering aí que vai ficar aí embaixo, tanto o Facebook, Instagram, o YouTube, onde temos aí transmissões ao vivo, né? Então aquele que tem algum tipo de impedimento de chegar até o nosso templo, você pode aí todos os domingos lá, segue a gente no YouTube, coloca aquele sininho para poder te chamar ali naquele horário de 18 às 20 horas e você vai ter a palavra de Deus dentro da tua casa também, meu irmão. Onde você esteja, tá? O bairro que você estiver, o município que você estiver, o estado e até o país que você tiver, porque nós somos alcançados aí pelas mídias sociais, né? Então, eu agradeço aí a tua audiência, mais uma vez, e que você possa nos dar o prazer um dia de estar ali conosco na ADMAX Teixeira. Maravilha. Pastor Afrânio, sua mensagem final para quem está nos assistindo e faça aí o convite para estar conosco também e de repente poder ser abençoado por Deus junto conosco. Bom, meu querido ouvinte, obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Espero que você veja também os outros podcasts que virão, mas o Senhor está voltando e não é momento para nós nos aventurarmos por aí. Procura uma igreja perto da sua casa. Se você preferir, nós somos a ADMAX Teixeira. Nós estamos numa localização fantástica, ali no viaduto, na entrada do Manoa. Todos os ônibus passam por lá, os ônibus da Cidade Nova. Temos culto às terças, temos células às quintas, sextas e sábados. Tem a rede de jovens, tem círculo de oração às quartas, sábados e domingo. Aos domingos tem a escola bíblica dominical às 8 da manhã, o culto à noite às 18 horas. Então, é um excelente lugar para você servir a Deus. Então, passa lá com a gente. Nós vamos recebê-lo com um abraço bem forte, uma paz do Senhor bem calorosa. Procure qualquer um de nós aqui, já que você já nos conhece. Então, é só chegar lá com a gente, que nós eu vi o podcast e eu quero conhecer vocês. Nós estaremos lá para lhe receber. Então, Deus lhe abençoe e a paz do Senhor. Maravilha. O Senhor pode orar por nós? Amém. Amém. Vamos lá. Pai querido, obrigado, Senhor, por este momento que o Senhor nos deu aqui, tão gostoso na Tua presença, Senhor. Principalmente, Senhor Deus, pela oportunidade de pregarmos a Tua palavra. Quem somos nós, Senhor Deus, para isso, Pai? Mas o Senhor teve misericórdia e nos deu essa oportunidade, Senhor. Que esta palavra, Senhor, ela venha alcançar o perto e aquele que está distante. Que ela venha alcançar, Senhor Deus, aquele que está necessitado de ouvir falar de Ti. Aquele, Senhor Deus, que um dia, Pai, morreu por nós na cruz, pelo amor e pela vontade, Senhor Deus, do Pai. Mas que o Senhor veio isso para nos salvar, que esta mensagem chegue ao coração daquele que o Senhor quer que seja alcançado, Pai. Abençoa, Pai querido, o ministério do nosso amado irmão Marcelo, do nosso pastor Renato, Pai querido, que seja grandioso, Pai. Tudo aquilo que o Senhor tem a colocar nas mãos desses homens de Deus, Pai. Fica conosco, abençoa. É assim que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Pastor Afrânio, muito obrigado pela sua presença. Pastor Renato, igualmente grato pela sua presença. Tenho certeza que vocês são dois dos homens ali na ADMAX Teixeira que influenciam muito no meu ministério e de outros tantos. Que vocês sejam abençoados por Deus na área de vocês e que vocês possam frutificar a cada dia mais como nunca antes. Amém? Deus abençoe.
E você que está nos assistindo, continue seguindo as nossas redes sociais, a Demax Teixeira, assista também os outros episódios do podcast. E se você sentir no coração de nos abençoar, está aí o nosso contato para que nós possamos viabilizar esse projeto para que ele seja cada vez mais robusto. Eu quero deixar um abraço aqui para todo mundo que nos assistiu e fique conosco. E nós estamos aqui no PodMax a partir de agora, de janeiro para frente. Muitas novidades virão. Deus abençoe a todos e até o próximo PodMax.